Que momento precioso aqui na casa do Senhor. Quantos vieram também com os seus corações dispostos a ouvir uma palavra de Deus? Queremos convidar o pastor João Gonçalves, pastor presidente da nossa convenção estadual, pastor João, para trazer-nos uma palavra de Deus, conforme o Espírito do Senhor lhe conceda que fale. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amados, devo dizer da minha gratidão a Deus, minha felicidade em estar aqui nesta noite, cultuando ao Senhor juntamente com todos vocês, o culto da Santa Ceia, o culto memorial do Filho de Deus. Estou muito feliz também por participar do culto, assim que segue a temática do Calvário, de nossa redenção. E esta é, de fato, a finalidade do culto da Santa Ceia, que fora instituído pelo Senhor. Quero dizer da minha gratidão a Deus pelo convite e dizer ao amado pastor Antônio José que estou muito agradecido, estou feliz por estar aqui, muito obrigado. Quero também dizer da minha alegria pela presença dos amados que fazem a nossa mesa convencional. Estamos aqui os servos de Deus, e com exceção do pastor Zezinho, ele está fazendo uma viagem comemorativa. Ele completou 40 anos de casamento e está em Gramado. Ok, justificou, não pôde vir, mas é também um servo igualmente abnegado, juntamente com os demais. E juntos nós fazemos a obra de Deus com muita alegria também na condução de nossa CONADEC. Também devo dizer da minha felicidade pela presença da esposa. Nem sempre ela pode me acompanhar, mas ultimamente, poucas vezes eu tenho andado só. Ok. Estou feliz pela sua presença, pela presença dos demais pastores, dos demais filhos e filhas de Deus. Estou agradecido a Deus por todos vocês. Mas, amados, vamos pensar na palavra de Deus e, para tanto, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Na Epístola de Paulo aos irmãos Coríntios, no capítulo de número 11, e o verso 26. Vamos prosseguir, seguindo a temática do culto. E o verso nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amados, o apóstolo, ele está orientando a igreja de Corinto quanto à celebração da Santa Ceia. E nos versos, a partir do 23, o apóstolo, ele traz à memória daqueles irmãos a orientação que o Senhor fez ao ordenar a celebração da Santa Ceia. E no verso 6, o apóstolo faz a afirmação de que a celebração da Santa Ceia é uma forma, é um modo de anunciar a morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus, ela deve ser anunciada pela igreja, e nesta noite, o ato da Santa Ceia, através de seus símbolos, já é uma forma de anúncio. Glórias ao Senhor. Mas nós vamos refletir um pouco sobre a morte do Senhor, considerando a grandeza do sacrifício do Senhor Jesus. A grandeza do sacrifício do Senhor Jesus, ela pode ser notada, por exemplo, na disposição voluntária do Senhor em oferecer-se a si mesmo em nosso lugar. Ele diz, e João faz registro: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Ele prossegue e diz: e ninguém tira a minha vida de mim. Sou eu que voluntariamente a dou, e tenho poder para dá-la, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Mateus faz registro de que o Senhor Jesus, no ato de sua prisão, quando ele chama a atenção de Pedro e manda que ele guarde a espada, ele traz à memória de Pedro as profecias da Escritura Antiga, do Pentateuco, dos Salmos e dos profetas. Profecias que haviam anunciado de antemão que o Filho do Homem haveria de padecer, haveria, inclusive, de ser morto. O Senhor traz à memória de Pedro essas profecias e acrescenta: assim convém que aconteça. Glórias ao nome do Senhor. Então, consideremos, o Senhor Jesus, ele quis morrer por nós. Ele teve a disposição voluntária de entregar-se a si mesmo em nosso lugar. Tito 2:14. Ele que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de todo o pecado e mais, e nos purificar para si, como um povo especial, zeloso e de boas obras. Amados, consideremos a grandeza do sacrifício do Senhor Jesus, entendendo que o Senhor, ao entregar-se voluntariamente em nosso lugar, ele está cumprindo uma determinação do Pai. Ele disse: este mandamento recebi de meu Pai. E podemos ler em Atos 2:23, que o apóstolo Pedro, no seu discurso, no dia do derramamento do Espírito Santo, ele faz a linda afirmação de que quem entregou Jesus nas mãos dos malfeitores para ser crucificado foi o conselho da presciência divina na eternidade. Conselho da presciência divina na eternidade. Com certeza, a morte do Senhor, como a redenção para a humanidade e para toda a criação, foi uma decisão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos continuar, amados, considerando a grandeza do sacrifício do Senhor Jesus, entendendo que o sacrifício do Senhor Jesus, ele tem a eficácia, a suficiência, é absolutamente capaz de restaurar a pessoa perdida. É plenamente suficiente para restaurar a humanidade. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios 5:15, ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si, mas vivam para ele, que por eles morreu e ressuscitou. Aí me deixem perguntar, quem já recebeu a vida de Deus? Glória, bendito é o nome do Senhor. Então, a morte do Senhor, ela é eficaz, ela é suficiente. Podemos ver, por exemplo, o que nos diz Colossenses, capítulo de número 1, versos 20 e também o verso 21. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele faz a afirmação de que o Pai, havendo por ele, isto é, por Cristo,
feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então vamos compreender, amados, a morte de Cristo é suficiente para reconciliar com o Criador, não só os seres humanos, mas toda a criação. Pensem comigo e entendam a grandeza do sacrifício do Senhor Jesus, suficiente para reconciliar com o Pai todas as coisas que estão na terra e que estão nos céus. Mas devo lembrar que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que primeiramente nós, que temos as primícias do Espírito. Glórias ao Senhor. Aí o apóstolo, exatamente no capítulo 8 aos Romanos, a partir do verso 19, ele fala que a natureza geme aguardando o dia da redenção. O dia da redenção dos filhos de Deus. Porque, primeiramente nós, mas de fato a natureza também será restaurada. Nós sabemos que toda a natureza foi afetada como consequência do pecado. Mas a mesma natureza que foi afetada pela consequência do pecado, ela também será restaurada em consequência do sacrifício do Senhor Jesus. Mas nós temos liberdade e motivos para glorificar o Senhor intensamente. Pois a Bíblia diz, primeiramente nós. Primeiramente os seres humanos. Glória. E aí o apóstolo também afirma, nós também gememos, aguardando o dia da redenção. Isto é, a redenção de nosso corpo mortal. Glórias ao nome do Senhor. Mas que fique no nosso coração esta convicção. O sacrifício do Senhor Jesus é tão grande, é de um valor tal, que é suficiente para reconciliar com Cristo, com o Pai, por intermédio de Cristo, todas as coisas que estão na terra e que estão nos céus. Glórias ao nome do Senhor. Quem está entendendo pela grandeza do sacrifício do Senhor Jesus, levanta a mão ao céu e glorifica ao nome do Senhor. Ele é o Cordeiro que é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Bendito é o precioso nome do Senhor Jesus. Mas, amados, nós vamos também lembrar que quando Paulo escreve aos irmãos coríntios, no capítulo 5 da segunda epístola, em verso 19, ele diz que no ato do sacrifício de Cristo, o Pai estava em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas, e nos deu o ministério da reconciliação. Como se, por intermédio de nós, ele rogasse que as pessoas se reconciliassem com ele, se reconciliassem com Deus. E o verso 21 nos diz o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito é o nome do Senhor. De fato, o sacrifício do Senhor Jesus, que é tão suficiente, alcançou a mim, alcançou a você, e nós éramos perdidos, mas fomos achados, éramos inimigos, mas agora somos amigos, éramos condenados, mas agora somos salvos, bendito seja Deus, éramos pessoas errantes, que o nosso destino era perdição, mas agora o nosso destino é a glória eterna no céu, porque Jesus, que é o nosso Redentor. Amados, devo lembrar que quando o apóstolo João ele faz a introdução ao livro de Apocalipse, ele tenta identificar quem é Jesus. E ele vai identificando, até que ele diz assim, é aquele que nos ama,
e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para seu Deus e seu Pai. Glória pela grandeza do resultado da morte de Cristo na minha vida e na sua vida. Adoremos ao Senhor, demos-lhe glória. Ele é o Cordeiro de Deus que nos redimiu, nos purificou com o seu sangue. Bendito é o precioso nome do Senhor Jesus. Amados, vamos considerar a grandeza do sacrifício do Senhor Jesus, pela sua eficácia, sua eficiência em derrotar os inimigos de Deus e da humanidade. Paulo, escrevendo aos irmãos aos irmãos colossenses, ele faz a afirmação de que o Senhor, ele triunfou contra os seus inimigos e os expôs ao vitupério. Vamos identificar rapidamente pelo menos 3 destes inimigos. Os piores: o pecado, a morte e o diabo. O Senhor triunfou contra eles e os expôs publicamente ao vitupério. Glória. Então devo dizer que o pecado ele só oprime quem não olha para o Cordeiro de Deus. O pecado só escraviza quem não se apega ao Filho de Deus. O pecado só derrota quem não é lavado pelo sangue de Cristo. Porque o sacrifício do Senhor é mais do que suficiente para nos libertar do pecado, da morte e do diabo. Vejamos, pois, o que nos diz o autor aos Hebreus, no capítulo de número 2 e o verso 14. Hebreus 2 e 14. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele é o ser divino, mas como humanizou-se, ele participou das mesmas coisas, isto é, da carne e do sangue. Para quê? Houve uma finalidade estabelecida pelo conselho da presciência divina. Para quê? Pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Quero que pensem comigo nestas palavras. Elas são solenes, elas são fortes, elas são verdadeiras. Elas expressam uma realidade que faz o mundo espiritual estremecer. O Senhor, pela sua morte, aniquilou aquele que tinha o império da morte. O autor aos Hebreus, ele diz muito bem, tinha, não tem mais. Tinha o império da morte. E ele identifica quem era este mandatário que tinha o império da morte. Ele diz, a saber, o diabo. Outra versão, a saber, Satanás. Refere-se à mesma pessoa. Então, diabo, Satanás, quer dizer, o grande inimigo de Deus e da humanidade, foi derrotado pela morte de Cristo. A morte de Cristo foi mais do que suficiente para derrotar o diabo. A morte de Cristo foi mais do que suficiente para vencer o pecado. A morte de Cristo foi mais do que suficiente para vencer a morte. Pastor, pega ainda, pastor, foi a ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus não esperou ressuscitar para dizer, Pai, está consumado.
Não foi na ressurreição que ele falou assim, foi na morte. A ressurreição é a reafirmação da consumação que ele fez na morte. Então, eu posso, com gratidão a Deus e com muita convicção, dizer, o Senhor Jesus, na sua morte, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e venceu o diabo que tinha o império da morte e nos deu a vida. Glória, glória, glória. Glória! O Senhor venceu a morte, aleluia! O Senhor venceu o pecado, demos-lhe glória. O Senhor venceu o diabo, glorifiquemos ainda mais. Bendito é o nome do Senhor. Amados, consideremos a validade permanente do sacrifício do Senhor Jesus. A grandeza do sacrifício de Jesus também se caracteriza pelo seu valor eterno. Os sacerdotes ofereciam sacrifício todos os dias. No tabernáculo, posteriormente no templo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, o sacrifício da expiação nacional. E o autor aos Hebreus lembra criteriosamente que eles se apresentavam ao Senhor no Santo dos Santos depois de oferecerem sacrifício por si. Porém, vindo a plenitude dos tempos, o grande sacerdote dos bens futuros, ele apresentou-se no tabernáculo, não desta criação, isto é, não feito por mãos humanas. Apresentou-se no tabernáculo eterno, no céu. Não se apresentando com sangue de animais, mas apresentando-se com o seu próprio sangue. Consumou redenção eterna. Por isso, o sacrifício do Senhor, ele é singular. Ele não teve a necessidade de ser repetido, porque é suficiente, é grande, é eficaz, tem valor permanente, tem valor eterno. O sacrifício de Cristo nos garante a vida eterna. Aleluia, poderoso é o nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor, ela também nos dá o bom entendimento de que o Senhor, havendo consumado o sacrifício de nossa redenção, pois foi ele, o Cordeiro, que foi levado ao altar, onde se consumou o sacrifício da nossa redenção. E depois de isto feito, o Senhor subiu ao céu e assentou-se à direita do trono de Deus. Marcos, ao escrever o seu evangelho, quando ele conclui suas informações sobre a ascensão de Jesus, ele diz que ele subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 1 e no verso 3, nos diz que ele que é o resplendor da glória do céu e a expressa imagem da pessoa do próprio Deus, que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória. Bendito é o nome do Senhor. O autor aos Hebreus, ele abre o capítulo 12 de sua epístola, falando aos crentes destinatários de sua carta, e como a palavra de Deus tem validade permanente, falando a nós. Ele diz, e portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que mais? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. Vamos considerar. O Senhor Jesus, ele veio, humanizou-se, morreu por nós, ressuscitou, retornou ao céu, assentou-se à destra do trono de Deus. E os seus inimigos foram trazidos e colocados debaixo de seus pés. Digam comigo, pecado, morte e o diabo jazem debaixo dos pés de Jesus. Então, com alegria, com gratidão, com liberdade de espírito, eu vos convido a dizer: a vitória de Cristo é a minha vitória. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Glória. Você tem liberdade, você pode glorificar, pode exaltar, reconhecendo os feitos do Senhor. Glória. Estamos já quase concluindo. Mais alguns segundos para considerar que o Senhor Jesus, que voltou ao céu, assentou-se à destra da majestade, assentou-se à destra do Pai. Ele já foi proclamado, juiz dos vivos e dos mortos. Ele já foi proclamado a plenitude da divindade. Ele já foi proclamado como sublime, mais precioso do que o céu. Ele já foi proclamado como soberano dos reis da terra, como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Se cremos na palavra registrada no livro santo, nós podemos, sem dúvida alguma, dizer: o Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus reina.
O Senhor Jesus reina. Eu vou dizer mais uma vez, até porque este culto existe para glorificar o nome de Jesus. Ele disse: comam este pão, façam isto em memória de mim. Bebam este vinho, façam isto em memória de mim. Então eu vou dizer de novo, eu vou pedir que digam comigo. Coloca o teu indicador para o alto e diga comigo assim: o Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus reina. Ele é a autoridade soberana. Ele disse para João: João, eu sou o Cordeiro, fui morto, mas estou vivo para sempre. Eu tenho na minha mão a chave da morte e a chave do inferno. João, escreve aí: eu sou o Todo-Poderoso. Glória. Concluindo as últimas palavras da mensagem nesta noite, deixa eu lembrar, no capítulo 5 de Apocalipse, lembram-se do livro selado e seus mistérios. E João, ele chorou muito, porque não se achou nem no céu nem na terra alguém que pudesse abrir o livro. Pior ainda, nem ninguém que conseguisse olhar para o livro. Ninguém podia olhar para o livro, muito menos abrir o livro. Mas aí aparece Jesus, o Cordeiro. Glória. E quando ele toma o livro, João viu acontecer um louvor universal. Milhares e milhares de anjos, seres humanos e animais, e todos prostrados, davam-lhe glória, davam-lhe honra, reconheciam haver nele poder e majestade. E qual o motivo deste louvor de caráter universal? Eles dizem: é porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, raças, povos e línguas, e os fizestes reis e sacerdotes. Nós temos muitos motivos para louvar Jesus, mas no culto da Santa Ceia, é como aquele culto que João viu no episódio do livro selado. Nosso maior motivo é que Jesus morreu por nós. E até diria, não só no ato da Santa Ceia, até todos os dias. De verdade, este é o motivo maior. Ele morreu por nós. E com o seu sangue, ele nos livrou dos nossos pecados. Ele nos purificou. E nos constituiu para seu Deus e seu Pai, como reis e sacerdotes. E nós reinaremos e o adoraremos por toda a eternidade. E ainda com o grandioso privilégio de assentar-se com ele no seu trono.
E eu encerro com a citação deste verso. Apocalipse 3 e 20. 20? Será mesmo 20 ou 21? Aquele que vencer, eu concederei a ele, darei a ele o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me no trono de meu Pai. Pensem na grandeza deste privilégio, na grandeza desta honra, na grandeza desta autoridade de reinar com Ele, assentado no seu trono. E por que tanta honra, tanta glória, tanta autoridade vem a nós? Pela grandeza do sacrifício do Filho de Deus. Glórias ao Senhor. Quero dizer uma palavra de oração com os amados. Mas me deixem perguntar, quem foi que entendeu esta mensagem? Sustenta aí a mão direita levantada, meio minuto. E mais, quem recebe esta mensagem? Sustenta a mão esquerda levantada também, é meio minuto. Fecha os teus olhos. Adora Jesus pela grandeza do seu sacrifício. Foi morte voluntária. Foi obediência ao Pai. Foi morte eficaz, mais do que suficiente para vencer o pecado, a morte e o diabo. Suficiente para reconciliar os homens e toda a criação. Pai, eu te agradeço pelo sacrifício voluntário, vicário, suficiente, eficaz, do teu Filho, pela parede da separação que foi derribada, pela paz estabelecida, pela reconciliação contigo, pelo sangue do teu Cordeiro. Pai, eu te agradeço. E te peço, Senhor, que nesta noite os nossos corações sejam cheios de alegria. Senhor, faz jorrar alegria em cada coração, de cada pessoa que tomar deste pão e deste cálice. Senhor, faz jorrar gratidão de cada coração que tomar deste pão e deste cálice. Senhor, nos enche do teu gozo, de renovação, e que possamos, Senhor, nesta noite, reafirmar o nosso compromisso de lealdade, de serviço, de vida consagrada a Ti. Pai, atende as nossas orações. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Quem está feliz diz amém.